paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A divisão que Paulo se refere aqui é em relação aos pregadores, aos ensinadores. Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Não, eu gosto da pregação de Paulo, eu gosto da pregação de Cefas, cada um tem seu jeito. Um grita mais do que o outro, um grita menos do que o outro, um não grita. Alguma coisa assim. Eu prefiro que a pessoa explique a palavra, se quiser gritar, grite à vontade, mas longe do microfone. Porque em certos lugares a pessoa grita tanto que você não entende uma palavra do que ela fala. Aquela pessoa que pega o microfone assim, o microfone está aqui, ele pega na ponta e põe na boca. Você não entende nada, só fica aquele barulho, bu, 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 bu. O pessoal acha que não é assim que se prega. Você tem que pregar algo que você audível, que você entenda, que você escute, que você compreenda. Gritaria, às vezes, não leva a nada, é só barulho. E Paulo está dizendo, não façam esse tipo de divisão, porque todos estão com a palavra de Deus, todos, do jeito deles, estão dizendo a palavra de Deus. Uns têm ensino, outros têm doutrina, outros têm exortação, outros têm profecias. Então, cada um no seu canto, e ouça todo mundo. Também, lá na frente, vamos ver os dons. As pessoas recebem os dons. Ninguém tem os 9 dons, porque os 9 dons do Espírito Santo de Deus foram dados à igreja e não à pessoa. A pessoa faz parte da igreja, faz parte do corpo. Então, um tem profecia, outro tem revelação, outro tem visão, outro tem línguas, outro tem discernimento de línguas, de espírito, um monte de coisa. Aí a pessoa, não, porque Deus me deu esse dom, eu vou abrir uma igreja, a igreja da revelação. Aí o outro, a igreja da profecia. Então se eu quiser revelação, eu vou em uma, se eu quiser profecia, eu vou em outra. Isso é divisão. E reino dividido não subsiste. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito,
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, porque Deus faz coisas que o homem não pode fazer. Deus faz milagres. Ah, mas aquela pessoa estava assim, digamos, enferma, à beira da morte, eu orei, Deus curou. Você orou. Mesmo se você não tiver fé, você orando, você abençoando, e aquela pessoa ouvindo a tua oração, crendo, e tendo fé, Deus opera o milagre. Não porque você orou, porque a pessoa teve fé em receber. Então você não fez nada. Ah, Deus pega as coisas menores, as mais atrapalhadas, para confundir as sábias. Exatamente. Deus tira aquela pessoa de um poço imundo e coloca a pessoa num grau de honra. Eu conheço uma pessoa que ele era assaltante de banco, foi preso nada, nem preso ele foi. E Deus colocou ele como tesoureiro da igreja. E vê lá a bênção que é. Mas isso é loucura, claro, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, Deus trata o coração, Deus abençoa os humildes. Deus, ele honra o arrependimento. Eu fiz um monte de coisa errada, mas eu pedi perdão a Deus, eu abandonei as coisas erradas e Deus tem me abençoado. Por isso, eu tenho retribuído com a minha vida, com o meu trabalho, as coisas que Deus tem feito para mim. Por isso, não despreze, cuidado com o que você fala, não julgue, porque você também será julgado, e um monte de coisa, tá certo? Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. As pessoas falam assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Sim, só que você tem que adquirir conhecimento para, em primeiro lugar, não falar bobagem. Em segundo lugar, falar as coisas diretamente do que é de Deus. Você ouve a voz de Deus, Deus fala para você e você entende com clareza o que Deus quer dizer e você passa para a igreja aquilo que Deus quer que a igreja saiba. Muitos, eu não faço teologia porque a letra mata, mata nada, a letra edifica. Onde que a letra mata? Quando você chega
porque, segundo a santa hermenêutica, de acordo com a santa homilética, quem sabe o que é hermenêutica? Quem sabe o que é homilética? Você não tem que falar nada disso. Segundo a interpretação de um texto da Bíblia, assim, 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 que está dizendo isso, 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 Deus está revelando isso, isso, isso. Morreu o assunto. Aí a letra mata, porque você fala palavras para dizer que é sábio, que é inteligente, que é instruído, que é não sei o quê. Você é tanto, 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 que acaba matando a igreja. É isso que Deus quer? Não. Paulo, com toda a sabedoria dele, com toda a autoridade dele, ele foi sempre humilde. Ele se colocava no lugar dos humildes. Ele tratava os humildes com humildade também. Ele deixava a arrogância dele de lado, ele deixava a sabedoria dele de lado. Não, aqui agora eu não sei nada, eu estou aqui para aprender também. Porque, por mais que a gente tenha conhecimento, sempre falta alguma coisa. Sempre alguma coisa tem para nos ajudar mais a enriquecer o nosso vocabulário, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, um monte de coisa. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada se Deus não permitir que você seja. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, vem de Deus. A nossa sabedoria é divina. Quando você conhece Deus, começa a conhecer Deus, começa a se preocupar com as coisas de Deus, a nossa sabedoria muda. E essa sabedoria é mudada por onde? Por Deus. Ele nos dá o verdadeiro conhecimento. Nós temos agora o que? O conhecimento de Deus. Sabemos os propósitos de Deus. Sabemos a vontade de Deus. E qual é? Boa, perfeita, agradável, não gera dores. E o que acontece? Você olha para tal objeto, se dá um valor enorme para aquilo. Mas Deus fala, esse não tem valor. Aí você olha para outro objeto e você fala, esse objeto não presta para nada. Mas Deus fala, esse objeto tem um grande valor. Mas como? Porque nós estamos olhando com a nossa visão que é falha. Mas se começarmos a olhar com a visão de Deus, Deus mostra, cuidado com aquela pessoa, ela é falsa. Cuidado com aquela, não sei o que. Olha, se aproxime daquela pessoa porque ela tem conhecimento, é uma boa pessoa. Se aproxime daquela outra porque ela precisa de carinho. Veja o que ela precisa, ajude aquela pessoa. Aí nós temos a sabedoria. Por que aquela pessoa ela se dá tão bem na vida? Porque ela faz a vontade de Deus. Mas e aquela outra que passa por um processo? Está de acordo com a vontade de Deus. Ela não pecou, ela não caiu em adultério, ela não cometeu nenhum mal. Não julga. As pessoas passam pelos processos de Deus. Quando você aceita Jesus
como suficiente, salvador, único e verdadeiro, Deus te leva em banho-maria até certo ponto. Vai chegar uma hora que essa água vai esquentar. É hora da provação. É a hora que você tem que aguentar a fervura. Ela não vai te machucar, não vai deixar bolhas, não vai deixar marca nenhuma. Mas é a hora que você tem que aguentar, porque agora Deus está te provando. Ele fez você passar pelo morno, mas essa água vai esquentar. Ah, então porque a água esquentou, está fervendo, está ardendo, eu vou abandonar tudo? E as pessoas que estão de fora, olha, a água dele está fervendo, ele está em pecado, não sei o quê. Gente, cabeça no lugar. As coisas de Deus são coisas de Deus. As coisas do mundo são coisas do mundo. Não mistura, não dá certo.